Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O Produto Interno Bruto do Paraná no segundo trimestre cresceu 1,22%, fechando em 369 bilhões de reais em 6 meses. Os dados foram divulgados nesta semana e integram uma análise do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social, IPADES. Para fazer o estudo, o órgão usou dados do IBGE e também da OCDE. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade ao longo de um ano. Conforme os números, o Produto Interno Bruto do Paraná registrou um aumento de 1,22% no segundo semestre em relação ao 0,59% dos 3 primeiros meses de 2024. Em comparação com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento do PIB chega a 2,89%, com destaque para os setores da indústria e serviços. No acumulado até junho, a alta foi de 1,72%, atingindo o valor de 369 bilhões e 500 milhões de reais. A principal contribuição veio do segmento de serviços, com uma variação positiva de 3,7%, e da indústria, com um crescimento de 2,62%. O Jorge Calado, que é o representante do IPADES, falou sobre esse resultado alcançado pelo Paraná. Analisando de uma forma mais ampla estes importantes números do PIB do Paraná, nós entendemos que a economia paranaense conseguiu compensar as restrições impostas pelas variáveis climáticas, alcançando relevantes taxas de crescimento dos segmentos da indústria de serviços. Com isso, chegamos a esses bons resultados do PIB. O Produto Interno Bruto Nacional do segundo semestre de 2024 fechou em 2 trilhões e 800 bilhões de reais. Pedroso? Traduzindo essa quantidade imensa de números que a gente está ouvindo, significa que a economia do Paraná continua crescendo, continua aquecida. E felizmente aqui no estado, diferente de outros lugares que a gente percebe que funcionam através de uma bolha, Mark, é o setor produtivo que está puxando isso. Tanto a turma da indústria quanto as pessoas ali dos serviços. Quando a gente está falando de serviço, são os vários tipos de serviços, desde serviços educacionais, tecnologia, quanto aqueles prestadores de serviço que a gente tem relações mais próximas no dia a dia. Agora, todos esses bons dados, eles estão em ameaça, principalmente por conta da próxima notícia que nós vamos apresentar, relacionados à taxa de juros, que foi anunciado um aumento. Por quê? Quando você tem esse crescimento, da taxa de juros, você tem a possibilidade de uma depressão, ou seja, a economia pode dar uma esfriada. Então, apesar dos desafios do Brasil, Mark, felizmente o Paraná segue bem, graças ao setor produtivo e não a nenhum tipo de bolha ou a estímulos artificiais, que é o que acontece muitas vezes no Brasil. Vamos conectar os assuntos então, porque o Comitê de Política Monetária confirmou o aumento de 0,25 pontos percentuais à taxa básica de juros do país. É a primeira alta da Selic em 2 anos. Os analistas do mercado financeiro já estavam apostando nessa elevação antes da reunião do Copom. E ontem o colegiado do Banco Central confirmou essas expectativas. O Comitê de Política Monetária aumentou em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, passando de 10,5 para 10,75. É a primeira alta da Selic em 2 anos. A Selic é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação do país. Ela também influencia todas as taxas de juros do Brasil, como empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Também é a taxa que os bancos pagam para pegar dinheiro do mercado e repassá-lo a empresas ou consumidores na forma de empréstimos ou financiamentos. No comunicado, o Copom justificou que vem percebendo no cenário interno o risco para a alta da inflação. Além disso, reforçou que o aumento da Selic inicia um ciclo. A expectativa do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros continue subindo até atingir 11,50% ao ano em janeiro. Em um comunicado, a Confederação Nacional da Indústria criticou esse aumento da Selic e ressaltou que o aumento da taxa é uma medida excessiva para controlar a inflação e que prejudica o crescimento econômico. Pedroso, a indústria não gostou, o governo menos ainda. O que fez o Banco Central? O Banco Central fez o remédio amargo necessário para que a nossa economia não tenha uma disparada inflacionária. E vamos lá, tem aquelas pessoas que são viciadas em inflação e falam, mas qual seria o problema de ter uma inflaçãozinha? Qualquer pessoa que estuda economia vai lembrar que a partir de um determinado momento a inflação ganha vida própria, Mark, que é a chamada inflação inercial. Ou seja, as pessoas passam a aumentar os preços simplesmente pela expectativa de que as coisas ficarão mais caras. Então o Banco Central, infelizmente, reagiu
aos números da gastança do governo, ao número do endividamento, à quantidade excessiva de captura de recursos da sociedade. Eu entendo a reclamação da turma da indústria, eles estão certos em reclamar, só que eles têm que bater na porta ali do governo federal e não na do Roberto Campos Neto, que vem fazendo bem o seu trabalho. Porque é isso, os juros eles refletem, infelizmente, um dado da economia, é um fato que está ali. Quando você olha não só o juro desse momento, Marco, mas o juro longo da economia, as pessoas percebem que está cada vez mais difícil acreditar na capacidade, inclusive, do Brasil de honrar os seus débitos, né? Então, por isso, quando você tem um pagador que você tem dúvida ali sobre a saúde econômica dele, você aumenta o prêmio, justamente, né, para poder conseguir continuar emprestando. É disso que se trata. Pedro, você está falando de moratória? Não de moratória, mas da capacidade, no longo prazo, de honrar com todas as suas dívidas. Enfim, o Brasil pode chegar em algum momento ali em ter que buscar outras formas para poder honrar suas dívidas. Talvez ali liquidar alguns ativos, liquidar alguns outros problemas, ou chegar em algum ponto, sim, muito parecido com a Argentina. Quando a gente olha para o histórico, eu quero mirar bem ali pelo retrovisor, quando o Néstor Kirchner, né, marido da Cristina, assumiu, ele tinha uma situação controlada na Argentina, foi alimentando a inflação, a gente viu o que aconteceu. Infelizmente, a economia, as coisas levam muito tempo para serem construídas, mas pouco tempo para serem ali destruídas. Então, ninguém pode falar em moratória nesse momento, temos grandes reservas internacionais, mas se a gente não tiver esse ponto ali em perspectiva, a gente pode ter em risco. Quase 10% da nossa dívida bruta, Mark, está comprometido com os juros, ou seja, o Brasil está devendo e devendo muito. Ou seja, né, nós temos uma situação de utilização do PIB para isso, Pedro, próximo ao que nós tínhamos na pandemia. Agora, qual é que nós não estamos mais em pandemia, né? Esse é o problema. Vamos acompanhar de perto toda essa situação.